Jesus, para quem está observando o Deus, o Filho de Deus, aquele que a gente só conhece e só percebe e só se relaciona e só se deixa ser percebido por Ele também, por causa da revelação de Deus. É um ato revelador. E aí os discípulos estão, explicar um pouquinho do contexto para a gente ir para o texto. Os discípulos, depois de observarem as aulas, eles estão matriculados na escola de Jesus, um intensivão de 3 anos, está chegando ao fim. O texto que a gente vai ler, o cenário, é um momento em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, é um momento em que o diabo já havia entrado no coração de Judas, a traição já estava posta, e aqueles homens, aqueles 12 homens que viram Jesus caminhar sobre as águas, que viram Jesus curar os enfermos, que viram Jesus multiplicar os pães, que viram Jesus se compadecer do indigno, segundo o olhar da sociedade, do pobre, da prostituta, daqueles que não tinham espaço dentro do ambiente religioso daquela sociedade, agora, e o conhecem como Filho de Deus, e sabe que Ele tem poder para fazer todas as coisas, eles vão perceber Jesus agora de uma outra forma. Eles já viram Jesus servindo a muitos, inclusive a eles próprios, mas agora Jesus se coloca diante de cada um na condição de menor, de servo, se prostra diante de cada um deles, e aquilo gera um constrangimento no coração de Pedro, sempre Pedro, né? Então, quem é Jesus Cristo? O texto que a gente vai ler nos ajuda a entender que Jesus é Deus, mas é o Deus que serve. Jesus é Deus, Jesus é Salvador, Jesus é Senhor, Jesus é aquele que dá descanso, Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus é o Deus que serve. Conforme Ele mesmo disse no Evangelho de Marcos, eu não vim ao mundo para me servir, e nem o meu Evangelho é para que as pessoas deles se sirvam no sentido pior da coisa. Eu vim para servir vocês. E o texto que a gente vai ler mostra Jesus justamente nessa dinâmica. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 1 a 17. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos,
mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem dessas coisas, bem-aventurados, felizes, abençoados serão vocês se praticarem estas coisas. Que coisas? Se Jesus é o Deus que serve, é servo, descrito lá no Evangelho de Isaías, que é o texto do Antigo Testamento mais evangélico de todos os escritos, ele é descrito como servo sofredor. O texto diz que Jesus sabia o que estava para acontecer, o momento, o ápice estava por vir. Ele sabia que passaria pelo sofrimento, pela dor, pela maneira indelicada, hostil, que seria tratado assim que fosse entregue nas mãos dos religiosos, daqueles que queriam de verdade. Todo o tempo em que Jesus está diante dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, eles só querem uma coisa: matar Jesus. Todo o teste que é proposto a fim de pegar Jesus no erro é feito simplesmente, foram feitos simplesmente a fim de pegar Jesus para poder matar Jesus. As perguntas não era pergunta de quem perguntava para saber mais, eles já sabiam. Era simplesmente para ver se Jesus iria contrariar, e assim eles poderiam então pegar Jesus no erro. Por exemplo, olha, a quem devemos honrar? A Deus e a César? Aqui essa moedinha tem a cara do César. Então, se Jesus diz: olha, vocês devem fazer assim, não pagar impostos, por exemplo, está descumprindo uma situação imposta a todos os homens daquela sociedade. Então, Jesus pagaria diante do César. E se fizesse o contrário, pagaria diante da lei. Então, o fato é que o tempo todo esses homens estão procurando matar Jesus. Aí esse Deus que é poderoso e que é servo vai ensinar como devem viver aqueles que querem o servir. Como é que vive um servo de Jesus, um aprendiz, um discípulo? A ideia de ser discípulo é essa, ser um aprendiz. Aí Jesus ele começa a ensinar com a própria vida, com os próprios gestos, com a sua própria atitude, sem medo de se mostrar, apesar de poderoso, apesar de ter todos os motivos do mundo para receber honra e ser uma honra jubilosa, ele não tem preocupação nenhuma de se apresentar diante de homens, se abaixar diante de homens e lavar os pés dos homens. Aí Jesus quer ensinar para a gente algumas coisas. Se Jesus Cristo é o Deus que serve, os seus discípulos precisam aprender a servir com o Deus que serve.
E como devemos aprender? Qual é o ensino que a atitude de serviço de Jesus tem para nos mostrar nessa manhã? O que ele quer nos ensinar? Na semana passada eu falei que salvação, Ele é Salvador. Nos salva para vivermos como filhos e nos salva para sermos agentes de transformação no mundo. Então, salvação tem a ver com serviço. E Jesus mostra isso nesse texto também, que salvação tem a ver com serviço. Vamos lá? Versículos 3, de 3 a 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O que essa atitude de Jesus tem a nos ensinar? Primeira coisa que Jesus quer ensinar é que aquele que deseja servi-lo precisa fazer isso com a mesma humildade que ele fez. Você vai passear pelas páginas dos evangelhos, você vai ver gente brigando para ser o maior. Qual é a posição de Jesus diante disso? O maior é aquele que serve. O maior é aquele que se enxerga como sendo menor. O maior é aquele que está interessado em não jogar para a torcida. Não tem problema. Aí você pega Jesus, Rei, Senhor, Filho, Deus, poderoso, dizendo: olha, eu vou lavar os pés de vocês. Então Jesus está ensinando para a gente que aquele que deseja servi-lo, precisa fazer isso no espírito, no mesmo espírito de humildade que ele fez. A palavra humildade, ela vem do latim, humilis, e é interessante, o sentido da palavra é de alguém que está prostrado diante do outro, no chão, literalmente no chão. A gente, quando quer usar a palavra humilde, e faz isso muito de maneira pejorativa, é para depreciar alguma coisa. Você olha e relaciona a humildade com alguma coisa que é medíocre, que é pobre, que não tem valor. Não é assim que normalmente a gente faz? Aí o texto está dizendo que aquele que, apesar de se apresentar como pobre, é rico, apesar de ser poderoso, se apresenta como alguém frágil, que não tem nada de pobre, que não tem nada de medíocre, se apresenta com esse espírito de humildade, se prostrando literalmente diante do outro, se colocando na frente do outro, se abaixando ali na frente do outro para lavar os pés dos outros. A prática do lava-pé era uma coisa muito comum, porque hoje a gente pega a BRT daqui para Barra, ou pelo menos hoje até ali no Alvorada, pelo menos, né? Ou você entra no seu carro, ou você sobe na sua bicicleta, na sua moto, e percorre uma distância grande em poucos minutos. Mas naquele tempo, uma caminhada significava caminhar por caminho pueril, cheio de poeira, não pavimentado, sujeito a pisar em todo tipo de impureza. E aí você ia visitar o teu amigo, e se ele tivesse uma condição melhor, ele teria então servos. E o que ele fazia? Ele te recebia na casa dele, e a primeira atitude era pedir para que, ou ordenar para que os seus servos, ou um dos seus servos, fosse lá e lavasse os pés. Então isso era um trabalho de servo, e literalmente aqui a palavra servo é dolos, escravo. Esse era um trabalho de escravo. Por que você acha que Pedro se espanta
Não, você não vai fazer isso comigo não, Senhor. Papel de escravo, papel de serviçal, não, o meu pé não vai lavar o meu pé. Jesus, mas se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. É parte desse intensivo de discípulo de Jesus, isso está no currículo, está na grade do nosso intensivo. Você precisa passar por essa aula. Na minha escola, você precisa aprender que isso é muito importante. E é tão importante que eu primeiro faço, para que depois todos vocês possam fazer a mesma coisa uns com os outros. Então, humildade não tem a ver com fraqueza, humildade não tem a ver com alguma coisa pobre, medíocre, humildade tem a ver com grandeza. Ser humilde é ser grande. E não se preocupem em se apresentar diante de alguém sendo você o servo, porque isso não tira de você a grandeza do seu ato, porque isso não fez de Jesus menor, muito embora ele tenha se apresentado como. Eu gosto sempre de pensar no texto de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 em diante, acho que até o 11, em que o movimento que Jesus faz é sempre um movimento de vir do alto para o chão. É o que ele está fazendo aqui agora. Ele veio, encarnou, viveu, ensinou, curou e está lá no chão, diante de pessoas que não, do ponto de vista daquela sociedade, não tinham valor nenhum. Não tinham status algum. Aí Jesus se coloca ali diante deles, lavando os pés. Isso não fez Jesus, ele fez isso porque não estava consciente da sua autoridade? Não, pelo contrário. Estava em crise de identidade e se sentiu menos poderoso para fazer aquilo? Não, pelo contrário. Ele fez simplesmente para explicar aos seus discípulos que o serviço que tem origem na nossa salvação, uma vez salvos, precisa ser praticado do mesmo jeito, no mesmo espírito que o nosso Deus praticou. Tiago, capítulo 4, versículo 6, alguém pode abrir? E ler, por favor? Tiago, capítulo 4, verso 6. Tiago 4, 6. Pode. Quem eram os orgulhosos daquela sociedade? O povo que tinha lei, os religiosos, né? O grupo. As pessoas que sabiam tudo de Deus. Sou PhD em Deus, em divindade, na lei, conheço a Torá, conheço as tradições. E aquilo gerava orgulho no coração daqueles homens, a ponto de olhar para alguém que não era nada daquilo que eles eram e dizer: olha, eu não sou como ele, eu sou bem instruído na lei do Senhor. Só que faltava misericórdia, só que faltava humildade. E o texto de Tiago está dizendo que Deus concede graça, não é o cara que é orgulhoso, se apresenta diante dos outros com orgulho de ser o que é. Jesus não se apresentou dessa forma, dizendo: olha, eu sou isso, então façam isso, porque eu sou isso. Não. O texto diz que Deus concede graça aos humildes, àqueles que se colocam diante do outro, com toda humildade, com toda reverência diante do outro, porque reverência, a gente tem a ideia de que reverência é só para alguém muito superior. Se o outro é a imagem e semelhança de Deus e filho de Deus, estejamos diante do outro nessa perspectiva, e aí Jesus se coloca diante deles. Então essa é a primeira coisa que Jesus, o Deus que é servo, nos ensina: vocês precisam aprender a servir uns aos outros
aos outros com humildade. Com humildade. Do mesmo jeito que eu servi com humildade. É isso que ele está ensinando. Segunda coisa, humildade é um dos requisitos, mas quem deseja viver para servi-lo, precisa servi-lo com humildade e fazer isso amando, com amor, com intencionalidade no coração. Porque amor é decisão. Amor não é sentimento apenas, tem o seu quê de sentimento, mas é uma decisão. E Jesus decide se prostrar diante deles porque os ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o Filho veio e se prostrou diante de todos os seus discípulos e lavou os pés dos seus discípulos. E o texto vai dizer aí, versículo de número 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, ou seja, aqueles a quem o Pai havia concedido, esses estão sob teu cuidado. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou Pedro, apesar de suas fraquezas. Amou João, amou Tomé, apesar da sua incredulidade, amou Judas, apesar da sua traição. Então é uma decisão. Eu decidi amar você, traidor. Aí a gente acha que na vida todo mundo quer ser parecido com Paulo, mas todos nós temos um pouquinho de Judas, e Deus continua te amando. Todo mundo quer ser um pouquinho de João, o discípulo a quem Jesus amava, manso. Mas você também tem um quê de Judas, e Deus continua te amando. Você tem um pouco do temperamento de Pedro, e Deus continua te amando. Até o fim, vai ser assim até o fim. Você vacila o tempo todo na fé, incrédulo igual a Tomé, mas Deus continua te amando. Então ele se coloca como humilde, como aquele que serve, que lava os pés e que ama até o fim. Há poucas horas, há um dia de ser crucificado, ele está lá, sabendo de que algo vai acontecer, e não muito bom do ponto de vista do que vai acontecer, vai sofrer, mas eu continuo amando vocês até o fim. E por quê? Porque esses são aqueles a quem meu Pai me concedeu, são pessoas que precisam do meu cuidado, do meu amor, da minha intencionalidade de ir e amá-lo apesar de não serem fiéis, apesar de sujarem os pés todos os dias no caminhar, nas estradas da vida. Eu amo vocês até o fim. Eu estou com vocês até o fim dos séculos, amando, cuidando, incondicionalmente. E isso torna o Evangelho muito belo, porque se dependesse de mim e de você, estaríamos todos perdidos. Só depende da intenção do coração de Jesus, de dizer, apesar de vocês, apesar daquilo, e sem lançar isso no nosso rosto. Quer dizer, eu estou aqui falando apesar daquilo que você fez, que eu faço, mas sem lançar isso no nosso rosto. Não lembrando dos nossos pecados, mas sem relativizar os nossos pecados, tratando dos nossos pecados como? Amando. Aí ele vai parar numa cruz por amor. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que muitos não conhecem. Esse é o Jesus que em muitos lugares não é pregado, não há essa instrução, não se ensina sobre isso.
Esse é o Jesus dos evangelhos, mas que destoa de muitos evangélicos. Esse é o Jesus da Bíblia, que ama, que se dá, que tem um amor ilimitado, que tem um amor incomparável. Olha o que diz o versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou para o seu lugar. Então ele perguntou: vocês entendem o que eu estou fazendo? Vocês entendem? Isso é amor. Vocês estão percebendo amor na minha atitude? Vocês entendem isso? Aí a gente fica tentando, às vezes, é difícil a beça, né? A gente, com a nossa mente limitada, finita, tentar alcançar a justiça de Deus, a santidade de Deus. Deus é tudo sempre muito assim, superlativo, sempre mais. E o que dá nó mesmo na nossa cabeça é o amor de Deus. Ninguém consegue explicar o amor intenso, incondicional, por gente tão má, tão mesquinha, tão pecadora como eu e você, não é? A gente não consegue entender isso, mas é muito mais fácil desfrutar desse amor do que procurar entender essas coisas. Então o que a gente precisa aprender para desfrutar desse amor? Aprenda a servir com amor, com humildade, com intenção no coração, sem esperar nada em troca. Porque todas as vezes que a gente faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca, a frustração bate à nossa porta. Nem sempre nós somos tratados como tratamos. Então faça como se fizesse para Jesus, o servo, o Deus que é servo. Então a nossa tarefa é essa: amar uns aos outros. É assim que a gente vai ser conhecido. E só vai conseguir fazer isso quem já provou isso de verdade na vida. Quem já provou desse amor. E aí se entrega por amor, se dá por amor, anuncia o amor, vive o amor. E a terceira coisa, para a gente encerrar, é que o Jesus, que é o Deus, que é servo, ele ensina a gente que para servi-lo tem que ser com humildade, com esse amor incondicional e mais. Você precisa sempre olhar para o outro como sendo alguém mais importante que você. E aí é a dureza da nossa vida. Aí é onde o instrumento da gente desafina. A gente não gosta de olhar para o outro como sendo mais. A gente não gosta de dar honra para o outro. É ou não é? A gente não percebe na simplicidade do outro alguém que pode ser visto como alguém maior. A gente não gosta disso. A gente não foi criado para isso. Nossos pais não ensinaram esse tipo de coisa para a gente. Ou se ensinaram, é um ensino fragilizado. Nós não suportamos. Muitos de nós, quando percebemos no outro alguém pior do que a gente se gloria. Achei alguém pior do que eu, mais pecador do que eu, mais desajustado do que eu, mais desmiolado do que eu. Ai, glória a Deus. A gente olha para o outro assim. E aí Jesus olha para o outro, para Pedro, para João, para Tomé, para Judas, para Tiago, para tantas outras, e para as outras pessoas, aquelas que cruzavam o caminho dele, a prostituta, a mulher de Samaria, como sendo gente importante, como sendo gente que tem dignidade, simplesmente por causa de sua origem, é criatura de Deus. Quando você vai ao encontro do outro, enxerga o outro, alguém digno de receber, não exatamente digno de receber, mas receber o amor, o seu serviço, simplesmente porque ele é potencialmente um filho de Deus, e de modo generalizado,
criatura de Deus, porque a gente viu que semana passada, para se tornar filho de Deus, você tem que receber esse Jesus que é servo. Então ele olha para aqueles homens que não podem fazer nada por si, nada para melhorar a sua vida, nada. E ele então começa a servir aqueles homens, e aqueles caras se sentem indignos no primeiro momento, porque eles sabem, ele é Deus, é o Filho de Deus. Para vocês terem uma ideia, Jesus como mestre, naquele tempo, ele vai finalizar dizendo, bom, vocês já viram, eu sou mestre, então vocês vão fazer como eu fiz. Para se tornar discípulo, por exemplo, de Gamaliel, que a Bíblia vai dizer que Paulo foi alguém instruído aos pés de Gamaliel, você tinha que bater perna atrás de Gamaliel e ele aceitá-lo. Ele decidia se você ia ser um discípulo dele. Aqui, quem faz essa decisão não é Pedro, não é Tomé, não é ninguém, é Jesus. Ele vai atrás dessa gente, ele serve essa gente de maneira humilde, amando incondicionalmente, mostrando para eles, eu estou fazendo isso, eu estou agindo assim com vocês, eu estou mostrando para vocês o que é ser digno de verdade. Eu sei que vocês não se enxergam assim, porque a religião está dizendo que vocês não são assim, mas na religião de Cristo, na religião do amor, na religião da humildade, ele olha e diz, eu vou servir vocês. Verso 13, vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, eu sou tudo isso, eu ensino vocês, a instrução, todo mundo tem reconhecido isso, a autoridade com que Jesus falava era diferente dos demais mestres. Então, eu sou isso. Pois bem, se eu sou o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Verso 15, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Então, Jesus está simplesmente ensinando ali, está alfabetizando os seus discípulos nessas áreas. Aprendam a ser humildes. O outro é importante. O outro, você ame o outro incondicionalmente, como eu amo vocês, como eu amei vocês até o fim. Lave os pés uns dos outros como eu lavei os pés de vocês. Não se apresente diante do outro como sendo alguém super especial, porque isso não existe. Jesus foi capaz de dizer, diante do testemunho do jovem, que só havia um que era bom. Só há um que é bom. E nem atribuiu isso a ele, muito embora sendo ele Deus, mas só há um que é bom, Deus. Só há um. Então, gente, vamos baixar a nossa bola. Vamos pisar nesse chão com toda a humildade do mundo. Vamos descer do pedestal. Vamos, apesar dele olhar para a gente, e se ele diz, com essa dignidade, capaz de receber, somos alvos, não capazes, mas como alvos, para receber o seu amor, o seu serviço, para sermos então ministrados por ele, mas não porque somos especiais, porque especial é ele, que apesar de ser o que é, se relaciona com gente como nós somos o que somos. Então vamos baixar a nossa bola, pensar menos de si. E aí, como é que a gente faz isso? Faz o exercício de pensar mais sobre o outro. A honra é sua.
eu vou cuidar de você, porque Jesus faria isso da mesma forma. Pelo menos está lá nos evangelhos. Então eu vou tentar me esforçar para olhar para você com outro olhar, com o olhar de Jesus. Quando eu era criança, não lá em Barbacena, conforme dizia aquele humorista, mas lá em Niterói, tinha uma musiquinha que dizia que a gente tinha que aprender a viver como Jesus. Eu cantava isso todo dia na escola. Eu tinha que amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. E é isso aí. Foi assim que Jesus viveu. Apesar de ser o Rei dos Reis, viveu humildemente. Apesar de ser ofendido, ultrajado, espancado, ferido, dilacerado, amou. Olhou para a gente como o incrédulo Tomé. Eu duvido, deixa eu botar aqui o meu dedo para ver se é, tocar na tua ferida para ver se é mesmo. Tá bom, apesar da sua incredulidade, meu filho, eu te amo muito. Assim que ele viveu, e é assim que ele quer que eu e você vivamos como igreja dele, como discípulos dele. O discípulo, nessa jornada de discípulo, aqui ninguém está estudando na escola de Jesus para ser maior do que o outro. É para ser igual ao mestre. É para fazer igual ao mestre. É para repetir aquilo que Jesus realizou. E aí, por fim, versículo 17. Agora que vocês sabem estas coisas, vocês vão encontrar o caminho da felicidade se vocês praticarem. Só que a felicidade, a gente luta o tempo todo para ser feliz numa outra perspectiva. Não na perspectiva de Jesus. É para me destacar em relação ao outro, aí eu vou ser feliz. É para ter mais do que o outro. É para poder passar perto do outro mostrando tudo aquilo que eu tenho, que eu sou, que eu fiz. E o caminho que Jesus propõe não é esse. O caminho é o caminho da humildade. Não é o orgulho que atrai o olhar de Deus, é a humildade. O caminho é o caminho do amor incondicional. Você não pode me pagar nada, mas eu te amo mesmo assim. Você não pode fazer nada por mim, mas eu te amo mesmo assim, porque nenhum de nós poderia pagar nada e somos amados nessa proporção, nessa intenção, nessa intensidade por Jesus. Então, é bom que cada um de nós aprenda a olhar para o outro como Jesus olha para mim e para você, como gente quem Ele ama, gente especial. O outro é especial. Não importa como é o outro, em que situação está o outro. Então, nessa manhã, Jesus quer nos ensinar isso. Jesus, quem é Jesus para você? Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele tem o controle da sua vida, o domínio da sua vida. Ele dá descanso para você. Ele pode fazer tudo por você, mais do que você pede, pensa e imagina. Mas o que Ele quer de você é que você viva para servi-lo assim, humildemente, com o coração expandido de amor na direção do outro. Se você não vive para servir, não serve para ser servo de Jesus. Esse é o princípio do texto. Aquele que não sabe se colocar a serviço do outro não serve para ser servo de Jesus. Amém? Não serve para viver, né? É isso. Amém? Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa condição de gente humilde, de gente amável, de gente que
ama incondicionalmente, de gente que olha o outro e quer fazer pelo outro as mesmas coisas que Jesus fez pela nossa vida. Vamos orar? Senhor Jesus, a tua postura nos constrange, Senhor, sendo quem tu és, tendo o poder, o domínio. O Senhor foi capaz de se colocar na condição, segundo o olhar humano, uma condição desprezível. Mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem nome sobre todo nome, justamente por isso, porque o Senhor foi exaltado por conta da decisão que tomou de viver assim, como um servo humilde, como um servo cheio de amor para distribuir, sempre na direção daquele que está estraçalhado, cansado, que não aguentava mais e não aguenta mais viver tentando comprar amor, comprar serviço, pagando a religião para dar coisas. Assim o povo vivia e muitos assim ainda vivem hoje, porque não descobriram ainda o caminho do teu exemplo, da humildade, do serviço, do fazer sem olhar para quem está fazendo, sem cobrar por nada. Nos ensina esse caminho, Senhor, o caminho do teu exemplo. Nos instrui em teu caminho, nas tuas veredas de justiça, de amor, de humildade, de serviço, para o nosso bem, para a gente alcançar a maturidade, para a gente arrancar dos teus lábios sorrisos, ó Pai, porque se alegra com gente que decidiu fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser os discípulos que o Senhor quer, sonha. Discípulos que sabem que o tempo todo precisam aprender na área da humildade, do amor. Que o Senhor olhe para cada um de nós e encontre em cada um de nós homens e mulheres que seguem o exemplo de Jesus. Essa é a nossa oração no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé para a gente encerrar. Que você decida, e eu também faça essa decisão de honrar a Deus, celebrar a vida com humildade, amando, se colocando diante do outro, dando honra a Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha nessa semana a oportunidade de viver essa palavra, de ser conduzido por esse Espírito que conduziu a vida de Jesus, por essa marca na vida de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, nos fortalecendo, nos dando direção, nos dando a instrução, nos dando o discernimento necessário para honrar ao Senhor com a nossa vida, para celebrar a vida, que a nossa vida seja um culto a Ti, Senhor. Ajuda-nos, nos dê uma semana abençoada, semana de vitória, semana de paz, semana de vitória sobre as nossas tentações, de vitória sobre as nossas fragilidades, sobre as nossas incoerências, incredulidades, confiando sempre no Teu amor de serviço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Vão em paz. Amém.